bem-vindos e bem-vindas ao canal e podcast Administração Hospitalar by Plínio Túzulo. Este é um espaço para debatermos as melhores práticas da gestão de saúde e também trazermos cases reais de sucesso no mercado. Eu sou Adriana Vieira, jornalista e CEO da Intermídia Comunicação Integrada e tenho a honra de ser a hostess, a mediadora das conversas aqui nesse canal. Nesse terceiro episódio da temporada, vamos falar de um tema de vanguarda, o conceito de Thought Leadership, ou a liderança de alto impacto, a liderança visionária. Para conversar sobre isso, a gente tem hoje o anfitrião desse canal, administrador hospitalar Plínio Túzulo, e também o Vinícius Braide, que é o convidado indicado por Plínio por ser um exemplo de líder, desse conceito de revolucionário, visionário, enfim. Então, é um prazer, Plínio e Vinícius, estar aqui com vocês. A gente tem certeza que vai ser uma conversa inspiradora. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentar o Vinícius devidamente, para que vocês entendam a trajetória dele. Muito cedo, Vinícius trocou o Brasil pela Inglaterra e lá ele terminou o ensino médio. Entrou na faculdade de negócios e se formou em business. De volta ao Brasil, Vinícius assume as empresas, o comando das empresas junto ao avô dele, o empresário Paulo Braide, do Grupo Mercúrio. E especificamente, ele teve um grande impacto, fez uma mudança de gestão no Lacmar Laboratórios. Então, com muito pouco tempo, Vinícius bota na prática tudo que aprendeu, tudo que acredita e, principalmente, que inova, e que transformou a gestão do Lacmar. Sobre isso a gente conversa daqui a pouco, mas eu quero começar perguntando para vocês, ou melhor, traduzindo o que é o conceito mesmo, de liderança visionária, Thought Leadership. Academicamente, seria um conceito que é mais do que a liderança eficiente. É uma liderança de alto impacto. Ela é engajadora, é um líder que se comunica, que influencia, mas acima de tudo, que inspira. Então, na opinião de vocês, Plínio, começando contigo, o que precisa para ser um líder visionário? Acredito que um dos principais ingredientes é a obstinação. É a capacidade que você tem de antever que o resultado almejado será alcançado. Isso me parece fundamental, porque isso é um fator que inspira confiança. A equipe, quando tem à frente, à sua frente, um líder com essa característica, ela está sempre sendo impulsionada, porque a confiança é o fundamento principal. Mas não é só a obstinação, não é só essa capacidade de antever o êxito, é também a humildade, é também o exemplo, é também enxergar aspectos que os outros não enxergam com tanta facilidade. Porque o líder precisa olhar dentro da generalidade, ele precisa sair da caixinha e enxergar o contexto para que ele possa, na verdade, conduzir a equipe para aqueles pontos fundamentais. Então, são características, é um elenco de características, na minha opinião, que moldam e que dão esse perfil à equipe. O enfrentamento de obstáculos, a capacidade de superação, através do exemplo, da confiança e da inspiração, indiscutivelmente, porque nem todo mundo enxerga as oportunidades da mesma forma. Então, quando você tem a capacidade de influenciar as pessoas, este é um aspecto que me parece relevante, porque você conduz a todos os profissionais que estão engajados e imbuídos daquele propósito. Ok, Vinícius, na tua opinião, quais elementos são fundamentais para a liderança visionária ou Thought Leadership? Ao começar, um líder visionário, ele precisa ser destemido. Então, ele precisa compreender que haverá uma série de obstáculos no caminho dele. E, diante desses obstáculos, ele precisa manter o foco aonde ele precisa chegar. Foco no objetivo. Não temer nenhum problema que talvez venha acontecer ao longo do caminho. Existe um paradigma cultural, principalmente falando da mão de obra brasileira, das pessoas que trabalham aqui no Brasil, porque às vezes não tem muito comprometimento com metas, não tem muito comprometimento com entregas, com horários, e trazendo um pouco para a minha realidade, esse foi o principal desafio, porque
eu morei, estudei 7, 8 anos na Inglaterra, e lá quando se dizia que algo tinha que estar pronto às 8h50, no sábado, dia 11, tinha que estar pronto. Nem um minuto a mais. Nem um minuto a mais. E aqui as coisas não são tão assim. Então, isso frustra. E o líder ele precisa saber lidar com essas frustrações, porque realmente isso é um problema que é comum como qualquer outro, e você tem que saber lidar com aquilo. Uma outra coisa também é ser disruptivo em relação à cultura. Então, como que você compreende as limitações dos seus liderados? E como é que você usa aquilo a seu favor, para chegar ao objetivo e à estratégia? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha pessoas que eram muito, muito boas tecnicamente, mas não conseguiam ter um planejamento objetivo para poder chegar àquilo que elas queriam. Então, eu consegui esquematizar no meu estilo de gestão um trabalho de planejamento de projetos, em que eu monitoro os meus colaboradores e também os ajudo a manter um nível de performance. Mais do que isso, também saber entregar uma liderança inspiradora e uma liderança organizada diante dos seus liderados. Então, ontem mesmo eu tive uma conversa com uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo, e ela começou em uma posição de ponta no cargo, ela era recepcionista, e hoje ela já está em um nível de coordenação. E aí, no meio da conversa, a gente conseguiu identificar algumas falhas, alguns problemas dentro do departamento que ela lidera. Eu disse, olha, a gente precisa entender quais são os objetivos claros, quais são os indicadores que você tem que trabalhar. Então, você precisa ser muito organizado. Eu sempre acreditei muito nisso. E, além de tudo, como o Plínio muito bem disse, você precisa ser um exemplo. O líder é quem carrega o time. Então, às vezes, a gente passa por situações difíceis que fogem do controle da instituição. E são nesses momentos em que a gente se reinventa. A gente olha para dentro e diz, não, aqui eu tenho oportunidade de melhoria, aqui eu tenho que me reinventar. Momentos de crise que fazem com que a gente saia ainda mais forte. Já passamos por isso também. Crise e oportunidade, né? É exatamente isso que eu queria. Plínio, e eu quero te devolver essa bola, lembrando recentemente, já faz um tempo, mas é recente ainda, de um momento de total disrupção que vocês passaram, a epidemia da Covid. Como é que foi isso lá e o que você quer complementar sobre esse tema, disrupção e pressão? O que eu queria dizer é o seguinte, as grandes revelações nas nossas equipes muitas vezes acontecem nos momentos de crise, porque são exatamente nas crises que a gente aflora expoentes que muitas vezes podem estar adormecidos na nossa estrutura. Isso é uma realidade absoluta. E como você bem disse, a Covid foi um divisor de águas, né? Primeiro porque ela exigiu enfrentamento sem que a gente soubesse se a gente ia estar aqui para contar história. Ninguém imaginava. O filme estava se desenrolando e os atores tinham que, de alguma forma, atuar. Agora, que resultado nós íamos ter? Era uma incógnita, uma interrogação. Porém, foi a época de melhor aprendizado e de grandes realizações que nós conseguimos produzir no nosso querido Hospital do Servidor. Foram inovações, onde a tecnologia, onde a humanização afloraram de uma maneira singular. Então, eu aprendi a lidar com as crises, porque já enfrentei inúmeras. E digo coloco aqui um outro ingrediente de uma forma muito objetiva. Não existe crescimento sem sofrimento. Infelizmente, o sofrimento é o preço da preparação, é o preço de como você se reinventa para poder enfrentar determinados momentos que a vida, para todos nós, guardadas as devidas proporções, apresenta. Aí entra uma outra característica, né, dessa liderança visionária, que é resiliência. Isso tem que estar presente o tempo todo, né? Resiliência e inovação conjuntas, né, andando lado a lado. Com certeza. E a autoconfiança. Eu conversei, acho que mais ou menos umas 3 semanas atrás, em uma reunião com o Plínio sobre isso. Eu sempre falo que o Plínio é uma pessoa... Eu gosto muito de reunir porque a gente troca figurinhas, é uma pessoa que sempre tem o ânimo lá em cima e que acaba levando
até mesmo a nossa autoconfiança, a nossa obstinação durante os momentos de discussão. E é algo que ele sempre fala, e é verdade, que depois que você passa por questões muito complexas, problemas muito complicados, aquilo que antes a gente via como algo, um bicho de 7 cabeças, a gente, não, isso daqui é besteira, isso aqui a gente trata, isso aqui faz parte, é a dor do crescimento. E com o tempo você vai aprendendo como lidar. Quem está começando agora, e é um problema, porque como meu avô sempre diz, a experiência ela é um grande vetor quando você lidera uma equipe, quando você empreende, é difícil saber dosar, porque os problemas eles vêm à medida com que o negócio cresce. Então, se você tem um negócio grande, os problemas são muito grandes às vezes. Então, às vezes, a gente se pega perdendo uma noite de sono, a gente se pega se preocupando demais até no momento onde deveria estar descansando, quando, na verdade, a chave não é isso. A gente saber separar, deixar os problemas de lado. Ter controle emocional também. Com né? certeza. E usar o momento de descanso para descansar e deixar as ideias fluírem na nossa cabeça. É o que Domênico de Masi defendia, né, como ócio criativo. A gente, às vezes, precisa do lazer, da literatura, da beleza, da arte, para descontrair, né? Com certeza. Bom, voltando agora para um tema que você já adiantou aqui, que eu acho muito importante a gente tratar, é a diferença e a convivência entre gerações. Você acabou de citar esse exemplo de reunião com Plínio, vocês dois, né, aqui juntos, lado a lado, é um exemplo, um retrato dessa diferença geracional que a gente tem hoje no mercado. O seu avô, acho que a gente tem que falar de outro grande thought leader, né, um líder mesmo visionário, é o seu avô, o fundador das empresas do Grupo Mercúrio, empresário Paulo Braide. E você convive diretamente com ele também numa diferença geracional bem grande. Então são estilos diferentes, são idades diferentes, mas como é que se tira o melhor proveito disso, na tua opinião? É um caso peculiar, porque geralmente quando você fala sobre sucessão familiar, existe a passagem de uma geração para outra. E no nosso caso, não. O que houve foi a passagem da primeira para a terceira geração. E isso traz consigo uma série de pormenores. Por exemplo, meu avô nasceu em 49, eu nasci em 97, e o nosso estilo de gestão ele é muito diferente. E no início, eu não vou mentir, foi muito complicado de lidar. As maneiras eram muito empíricas, as decisões eram tomadas baseadas em muita experiência que ele tinha, e eu questionava muito, né? Eu acho que esse foi o principal diferencial meu frente aos outros gestores que tentaram ingressar na empresa em nível familiar, foi a capacidade de questionar e, mais do que isso, provar que os questionamentos faziam sentido. Porque, imagine, uma pessoa que está há 40 anos liderando um grupo que é o maior grupo conglomerado da área de saúde do Maranhão. Um exemplo para toda a sociedade. Chega uma pessoa que caiu de paraquedas, querendo ou não, e começa a questionar a maneira como ele toma a decisão. Eu também, se estivesse no lugar dele, ia ter essa dificuldade em entender. Mas a custo de muito trabalho. Invadindo a praia dele, né? Mas é o atrito que oxigena também a empresa, Exato. né? Não, a gente briga muito nas reuniões. Isso é bom, isso é ótimo. Isso é ótimo. A gente briga, a gente discute, a gente discorda sobre desempenho de colaborador, sobre desempenho de negócios. E você começa a adquirir essa confiança quando as suas colocações passam a fazer sentido. Então, lá pelo segundo, terceiro ano trabalhando com ele, nós atravessamos uma crise muito grande nas empresas, e durante essa crise eu comecei a trazer soluções que começaram a fazer sentido. E ele, do jeito dele, começou a concordar, não, aqui dá, não, realmente isso faz sentido e tal. Então, quer dizer, isso foi um período de grande provação que nós passamos, e saímos ainda mais fortes, e que ele percebeu que realmente fazia sentido começar a escutar mais. Então isso é um processo, é uma curva de aprendizado também, para ele e para mim. Porque hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, se eu tivesse a metade da experiência que eu tenho hoje, eu jamais teria tomado a decisão que eu tomei no passado. Principalmente no quesito mudança, porque, veja, eu até comentei em outra entrevista que eu dei, durante o período em que eu estive à frente do laboratório, eu troquei todo o parque de maquinários, eu troquei o sistema de informação e troquei todas as pessoas em 1 ano e meio. Isso é loucura. E você falou recentemente, inclusive, que fez uma gestão de 40 anos em 4. Sim. Então, não só a gestão mudou, mas a inovação acelerou, a tecnologia chegou forte. Fala um pouquinho desses 40 anos em 4. Isso é interessante falar porque,
como eu estava falando ainda há pouco, quando você muda completamente o modus operandi da empresa, isso traz consigo um risco. Então você perde muita margem, você investe muito de uma vez só. Por isso eu disse, se eu tivesse mais experiência, eu teria feito isso de maneira escalonada, mas talvez fosse mais demorado. Então Deus sabe o que faz. Não se aprende a nadar sem cair no mar, né? Sem cair na água. Verdade. Então, esses 4 anos de transformação do laboratório foram essenciais para que eu compreendesse os nuances do mercado. Então, eu tive a oportunidade de compreender bem o comportamento da pessoa que consome o serviço laboratorial, a oportunidade de também entender o que o mercado tem para entregar em solução e aquilo que o nosso mercado aqui do Maranhão consegue absorver. Porque há muita diferença daquilo que se faz em São Paulo, até mesmo em outro estado aqui do Nordeste, o mercado local. E esse é o grande problema que as grandes empresas que hoje operam no nosso estado têm, é saber lidar com as diferenças culturais. Então, a gente conseguiu entregar o que há de melhor em tecnologia, em termos de maquinário, em termos de sistema de tecnologia da informação. Nós temos hoje, à frente dos nossos serviços, profissionais que são exemplo, que são realmente referências nas suas áreas de atuação, em cada um dos departamentos do laboratório. Nós conseguimos reconhecimento nacional e internacional através de trabalhos científicos. Hoje nós já somos um dos maiores laboratórios do Brasil. A gente contratou uma consultoria que presta serviço ao Brasil inteiro agora, a pessoa do Marcos Machado, e falou, Vinícius, os teus números impressionam, porque laboratórios iguais, com os mesmos números que você tem aqui, são poucos que ainda existem no Brasil, que ainda não foram comprados, adquiridos aí por multinacionais. A gente também conseguiu entregar um nível de qualidade que é perceptível ao cliente fim. Muita gente não sabe, mas 70% das decisões do médico, elas são tomadas através de exames laboratoriais. E por muito tempo a população não tinha esse conhecimento, não compreendia a importância dos exames laboratoriais, que é como se inicia toda a investigação. São decisivos para salvar vidas, né? Com certeza. Literalmente. E quando você começa a não só entregar, mas a educar e fazer com que a pessoa compreenda o que é qualidade em termos de laudo, por que pagar 10, 20, 30% mais caro do que ir na concorrência e pagar, de repente, por um exame mais barato que não tem o mesmo nível de qualidade, você começa a fazer com que eles entendam o que é qualidade percebida. E é isso que eu sempre toco em todas as reuniões. A gente não está aqui para poder fazer a qualidade para inglês ver. A gente está aqui para poder entregar a qualidade percebida e ser reconhecido por isso. Desfecho, foco no paciente. E isso foi o principal decisor que fez com que o laboratório se destacasse tanto, né? E eu sempre falo que a gente, ao longo dos últimos 3 anos, a gente bateu na porta de vários parceiros e muitas vezes a gente levava não. Hoje, graças a Deus, a gente vê os parceiros voltando e nos procurando porque querem fazer parte. As parcerias com o laboratório e agora também assumindo um novo desafio frente ao conselho, mas de maneira mais operacional dentro do Hospital e Maternidade Natus Lumine. Eu comecei a entrar mais a fundo na operação há mais ou menos 6 meses e a gente vem trazendo a mesma perspectiva de liderança do laboratório agora para o hospital. Isso traz, inclusive, novidades como, por exemplo, a expansão, que faz todo sentido, né, de uma unidade conjunta do Natus Lumine e do Lacmar, por exemplo, em breve, no São Luís Shopping. Então, vocês estão levando expansão, mas levando também comodidade, está onde o cliente está, né, onde tem mais celeridade para atendimento, enfim. É uma nova gestão mesmo, focada na jornada do paciente, né? Focada na jornada do paciente para entregar desfecho clínico mais rápido. Fazer com que a pessoa tenha mais saúde para passar mais tempo ao lado daqueles que amam, a família, quem está junto. Essa é a nossa principal filosofia, nosso principal motivo de ser. Então, dentro do hospital agora já é um hospital de alta complexidade, com hemodinâmica, com cirurgia cardíaca, com UTI pediátrico, UTI adulto, UTI neonatal, pronto-socorro obstétrico, pediátrico, adulto. Então é um hospital completo, posicionado estrategicamente na região que mais cresce em São Luís.
E a gente investe muito em pessoas e em área física para que a gente seja não só o maior, mas o melhor hospital do Maranhão daqui a alguns anos. Nós passamos agora por um momento de planejamento estratégico para entregar essa qualidade. Uma coisa que é importante frisar também é que, frente ao contrato que nós temos com o servidor estadual, é um contrato que o Plínio, desde o início, lá em 2011 até hoje, assume a direção executiva. É um trabalho que sempre foi pautado na qualidade e na entrega do melhor serviço para o servidor público estadual. Quando nós assumimos esse contrato, lá em 2011, os números eram ínfimos. Os contribuintes eram descrentes do serviço. E hoje, a gente percebe que a carteira cresceu mais de 500%. É exponencial. Hoje o FUNBEM tem em torno de 100 mil vidas. Quando nós começamos, não havia 30 mil vidas. E isso é fruto de um trabalho conjunto. É muito difícil você ver uma parceria público-privada que consiga trabalhar através de múltiplos governos. Graças a Deus, a gente conseguiu consagrar o nosso trabalho frente a 3 governos, 3 estilos de gestão muito diferentes. Vinícius, são 15 anos de HSLZ e HSE. 15 anos, ou seja, praticamente 3 ou 4 governos. Isso é inédito, não existe nenhum exemplo no Estado de uma estrutura empresarial que se mantém prestando serviço como nós temos feito. Então é uma vitória, indiscutivelmente. E isso se dá principalmente pelo nosso compromisso não com o contratante, mas com as pessoas, com os pacientes. Nós temos inúmeros casos de pacientes que tiveram o diagnóstico certo, na hora certa, em um momento oportuno, para serem tratados. A gente sabe que, as guardas das limitações de recurso, que são finitos, a gente ainda assim consegue entregar um serviço muitas vezes melhor do que serviços entregues dentro da saúde suplementar, a exemplo. É um hospital de alta complexidade que atende todas as especialidades, exceto pacientes oncológicos, e que no nosso corpo clínico a gente consegue entregar os melhores médicos em nível regional. Então veja que os mesmos médicos que atendem no Hospital e Maternidade Natus Lumine compõem o time do HSE. São referências em suas áreas, né? Com certeza. É o que é de melhor no Maranhão hoje. O laboratório, os mesmos serviços entregues dentro da saúde suplementar e da saúde privada são os serviços entregues ao servidor estadual. Todas as unidades do laboratório atendem o servidor estadual, o que é uma coisa que mostra o nosso comprometimento com o nosso paciente. A gente não mede esforços. Agora, recentemente, iniciamos o processo de implantação da qualidade dentro do hospital. A gente acredita que é o momento oportuno para implantar a qualidade como ela deve ser implantada, com foco no paciente, com foco em desfecho clínico. E esse é o nosso modo de trabalho. Não existe demagogia, não existe política. O que sempre existiu foi comprometimento. E graças a Deus a gente tem tido a oportunidade de entregar um serviço de excelência que é reconhecido pelas autoridades, e a gente agradece muito o governo atual por acreditar no nosso trabalho e por continuar investindo e por enxergar, não é isso, Plínio? Isso. A necessidade do servidor público estadual em receber esse serviço. Ou seja, thought leadership é exatamente isso, né? A liderança visionária é aquela que realmente coloca o Maranhão no mapa da qualidade, né? O HSLZ, HSE é uma referência tanto quanto o Natus, tanto quanto o LACMAR. Então, esse é o modelo de gestão onde você acredita no sucesso e não se conforta com menos, né, do que o máximo. E eu queria, então, para encerrar, que foi já inspirador esse nosso bate-papo, dá vontade de conversar muito, acho que a gente vai marcar novos capítulos, né, para desdobrar esse tema, mas eu queria que vocês encerrassem com grandes lições aprendidas, né, por vocês, cada um na sua experiência, e trazer alguma fonte, algum livro, alguma dica para que quem está começando agora, para quem está estudando nessa área, possa beber na fonte literalmente.
Eu acredito que a fé é um caminho incontestável. Então, sempre que eu tive problemas na minha vida, sempre que eu precisei de direcionamento, eu confiei isso em Deus e Ele me trouxe tudo que eu precisava, a tranquilidade, a serenidade, a compreensão do motivo pelo qual eu estava vivendo tudo aquilo. Então, isso é muito importante. Esse é o pilar fundamental. Segundo, é ter pessoas que você confie, que estão à frente dos processos, pessoas como Plínio, pessoas como Éden, pessoas como o Tiago, pessoas como a Suzana, que trabalham comigo já há bastante tempo. E terceiro, não deixar a opinião alheia comprometer o seu objetivo. Muitas vezes nós somos questionados, é maluco, não é possível, vai abrir um hospital ali no final do olho d'água. Diziam pra gente no passado, isso nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. É verdade. E hoje a gente percebe a potência que o Natus Lumini é. O laboratório, começou agora, é novo. Hoje nós já somos líderes no segmento de patologia. Nós temos o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia frente ao serviço do laboratório. É estado da arte. Genética, com o Laquimar Genômica, nós temos o Felipe Marques, que está à frente do serviço, é o único farmacêutico geneticista do Maranhão. Vocês, além de terem os melhores, foram pioneiros, né? Desbravaram essas áreas, né? E acreditamos. Aí as pessoas perguntam, Vinícius, mas é interessante porque traz retorno. Na verdade, a genética e a patologia não têm retornos tão interessantes. Mas a gente sabe que o nosso paciente precisa. Salva vidas. Salva vidas. Então nós investimos nisso, entregar o melhor. Não, é impossível trabalhar com qualidade hoje com os preços que se trabalha em nível SUS. Óbvio que dá. Tanto que a gente confia no trabalho do Plínio, do Éden, da Natália, que está à frente da consultoria da qualidade, para dar os meios para que o nosso paciente seja muito bem atendido. Então são esses 3 pilares. Obrigada. Plínio, na tua opinião, quais seriam as grandes lições e uma dica para quem está começando? Bom, lição a gente tem todos os dias, né? E a capacidade que a gente tem de realmente superar as dificuldades nas crises que surgem. Nós citamos aqui o Covid, que foi um divisor de águas, mas existem situações no dia a dia que nos reforçam. O que o Vinícius disse, eu concordo plenamente. A gente não pode se influenciar com o pessimismo e com o imediatismo que normalmente a maioria das pessoas tem. Hoje, talvez o maior obstáculo para que as nossas equipes funcionem com muito mais proatividade, sabe qual que é? É a confiança dos próprios integrantes da equipe de que o projeto vai dar certo. Todo mundo começa a sofrer por antecipação, sem a convicção de que o resultado será alcançado. Ora, quando você já entra no campo de batalha certo de que a derrota é inevitável, você vai ser derrotado. Nós temos que entrar no campo de batalha convencidos da vitória. Então, esta é a forma de fazer o enfrentamento. Eu posso até ter inseguranças em determinados momentos em relação a alguma coisa, mas eu não posso demonstrar isso para os nossos liderados. Eu tenho que manter a chama, o elan, a convicção e fazer com que, tijolinho por tijolinho. Ou seja, é um trabalho que tem que ser regido por propósito, né? Acima de tudo. E a obstinação, nesse particular, que talvez seja o ingrediente. O Vinícius colocou muito bem a fé. A fé, independente se a fé religiosa, é a fé que nós temos que ter em nós próprios. Isto é uma inspiração divina. Quando eu tenho a convicção de que eu sou capaz e que nós vamos fazer acontecer aquilo que a gente se propõe, indiscutivelmente nós teremos a vitória. Porque nós estamos todos convencidos e faremos os esforços de forma concentrada para buscar o objetivo. Agora imagine se a gente tiver dúvida do êxito. Você fragmenta a energia e, ao mesmo tempo, não convence aqueles que dependem do teu comando. Então, é fundamental a postura. A postura de time vencedor é time que não amarela
nas horas difíceis. Time vencedor é aquele que enfrenta o adversário. Nós podemos até perder, mas vamos lutar. Vamos perder lutando. E não por antecipação ou por, vamos dizer, já um estado de espírito de abatimento antes do jogo começar. E hoje o que eu percebo com muita clareza é a fragilidade emocional das novas gerações. Não é o caso do Vinícius. Vinícius é um ponto fora da curva. Indiscutivelmente. Não estou falando isso para fazer média com ele sabe perfeitamente disso, a admiração que a gente tem por ele e o respeito. Por quê? Porque ele encarna um ideário que nós concordamos plenamente. É assim que nós temos que enfrentar. Agora, as novas gerações não estão sendo treinadas para a adversidade. Elas estão sendo treinadas exclusivamente para a tecnologia. E a tecnologia por si só não ganha o jogo. Nós temos que associar o homem à tecnologia. A tecnologia é ferramenta. O homem é o gerador das atitudes. Perfeito. Para encerrar, um livro que marcou a vida de vocês, que vocês recomendam a leitura, seja técnico de saúde ou de negócios. Olha, eu já li vários, mas uma vez um amigo meu me falou, esquece livro de autoajuda. Nada contra, mas eu não leio. Você tem que ler os clássicos. Os clássicos, eles fazem com que você consiga refletir e compreender mais sobre a vida, trazendo isso para a sua realidade. Então, alguns deles, primeiro, é O Pequeno Príncipe, é um livro muito bacana. E profundo, né? Profundo, para quem... Saint-Exupéry. Isso, para quem sabe interpretar. O segundo, O Idiota, de Dostoiévski, e o terceiro, que é um livro também que eu gosto muito e que volta e meia eu retorno, é A Revolução dos Bichos. Orson Welles. Isso. Obrigada. Plínio, você? Na verdade, Um livro, um título, que eu sei que a biblioteca de vocês é imensa. eu gosto muito do Monge Executivo, A Liderança Servidora, e voltando ao Mosteiro, do James Hunter. É uma trilogia. Isso, sobre liderança, me parece que todos deveriam usufruir. Além de uma leitura fácil, uma leitura de fácil compreensão, é fundamentalmente moderna e espelha bem aquilo que a gente precisa, na verdade, buscar. Né? A liderança servidora é um exemplo disso, é o que a gente procura fazer. Eu diria o seguinte, para sintetizar, o líder são 4 Hs. Primeiro, a humildade. Por que é humildade? Porque você tem que ouvir. Dizem que a palavra é de prata e o ouvir é de ouro. Porque quando você ouve mais do que fala, você erra menos. E você valoriza aqueles que fazem parte da sua equipe. Então isso é importantíssimo. Elevar a autoestima das nossas equipes. Gerar confiança. Como é que você gera confiança? Desafiando. Agora, se eu não conheço as pessoas, se eu não conheço o pensamento, como é que eu posso engajar as pessoas? Então eu tenho que ouvir. Depois, a honestidade. Honestidade dos propósitos, a honestidade de fazer um trabalho direcionado dentro dos pilares da verdade e da transparência. O humor. A gente não pode dissociar o humor desse leque de atitudes. Por quê? O humor deixa a equipe leve, você lida com os problemas com muito mais, flui mais. E a habilidade. A habilidade talvez seja a mais simples, porque tudo que é técnica se aprende. Mas esses 3 outros fatores que eu coloquei são questões de atitude. E aí está muito ligado à formação de cada um. Então eu gostaria de deixar essa reflexão. 4 Hs. Humildade, honestidade, humor e habilidade. Obrigada. Que aula!
Eu acho que a gente tem que continuar esse papo mais vezes, porque o assunto realmente Total Leadership é apaixonante, eu acho que é o que se precisa, é o que pode fazer a virada desse país, inclusive, né? Mais resultados. Enfim, vocês deram uma aula aqui sobre liderança, a gente sai todo mundo inspirado, eu tenho certeza. E eu queria agradecer, Vinícius, parabéns pelos resultados no LACMAR, no Grupo Mercúrio, Plínio no HSE, e fica o convite para a gente voltar a falar disso, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra estar aqui. E contem comigo. Você vai voltar mais vezes. Maravilha. Já fica agendado. E quebrando o protocolo aqui, eu queria finalizar aqui agradecendo o Vinícius pelo carinho da acolhida e dizer que esse canal está inteiramente aberto para você, mesmo porque a gente reconhece no teu trabalho uma importância significativa. Você não está aqui, Vinícius, exclusivamente porque nós fazemos parte da mesma cadeia de atividades. Você está aqui pelos teus méritos, pela tua capacidade e por aquilo que hoje tu representa em termos de modernidade no nosso querido Maranhão, que eu tanto amo, e foi aqui que eu virei a chave dos meus problemas, que uma vez, infelizmente, tive que passar. Isso me credenciou a estar aqui já há 25 anos. Obrigado. Obrigada a vocês. E a gente volta com novos episódios a cada 15 dias. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que adorou, então se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar sempre ligado nesse canal e nesse podcast, Administração Hospitalar, que na verdade fala muito mais do que isso, né? A gente fala de vida, de liderança, de negócios. É tudo que a gente precisa nesse país. Líderes inspiradores como Plínio e como Vinícius Bright. A gente volta então a se encontrar no próximo episódio. Até lá!